Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. A reflexão que eu quero deixar com vocês hoje é sobre a hipocrisia. Existe o ditado: as aparências enganam, mas não enganam a Deus. As aparências não enganam a Deus. Você tem vivido de aparência? Você tem tentado mostrar para as pessoas algo que não está no seu coração, algo que você não é? Jesus faz uma crítica severa aos religiosos de sua época. Ele diz assim em Mateus, capítulo de número 23, verso de número 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Na época de Jesus, o sistema religioso, as pessoas que aparentemente deveriam ser aquelas que estariam andando no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, não estavam fazendo assim. Elas tinham uma vida apenas de aparência. Elas tinham o ensinamento do Antigo Testamento, o ensinamento da Palavra de Deus nos lábios. Elas ensinavam as pessoas, compartilhavam daquilo que conheciam da Palavra de Deus, mas elas eram incapazes de praticar aquilo que elas ensinavam. A vida de aparência é uma vida que desagrada ao Senhor. E algumas pessoas até dizem assim: olha, eu não tenho tido vontade de buscar Deus, eu não tenho tido vontade de ir à igreja, eu não tenho tido vontade de nada disso. Então é melhor eu ser sincero e deixar de ir à igreja, e não estar indo à igreja, não estar lendo a palavra, orando, buscando a Deus, porque Deus sabe que eu não quero isso. Então é melhor eu ser sincero diante de Deus do que viver uma hipocrisia, do que viver uma mentira, do que viver de aparência. Mas não é exatamente disso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de uma hipocrisia intencional. Jesus está falando de pessoas que queriam aparentar que tinham comunhão com Deus, que conheciam a palavra de Deus e faziam a sua vontade para as outras pessoas, para que elas fossem aplaudidas, para que elas recebessem a glória, para que elas estivessem em evidência. E Jesus está dizendo assim: não adianta nada você fazer algo para aparecer ou para parecer santo, justo diante dos homens, para que os homens te recompensem, e Deus vendo o seu coração e enxergando que não é nada disso que você tem feito. Jesus usa aqui uma palavra, uma expressão, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus. Nos nossos dias, a mensagem que se fala do Evangelho e as palavras que se colocam nos lábios de Jesus no nosso tempo, é apenas uma mensagem de amor. Como se Jesus tolerasse todo erro, como se Deus tolerasse toda injustiça, toda iniquidade. Não, Ele é santo. Ele aceita cada um de nós como nós somos, com os nossos pecados, com as nossas falhas, mas Ele se recusa a nos deixar desse jeito. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer que nós pareçamos cada vez mais com Jesus. Então, quando Jesus ele diz: ai de vós, Ele está colocando um juízo, dizendo: olha, vai haver um julgamento para vocês que têm vivido na hipocrisia, que têm vivido na mentira. Que nós vigiemos a nós mesmos e consultemos o nosso coração diante de Deus. Senhor, que eu não viva uma mentira, que eu esteja vivendo na sinceridade diante do Senhor. Ele mesmo disse isso à mulher em Samaria, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que sejam sinceros na sua adoração a Deus. Então, quando Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês por fora são como um túmulo pintado, ornamentado, mas por dentro são cheios de imundícia. Eu aprendo com esse texto que eu não consigo enganar Deus. Nós não podemos fugir de Deus e nem enganá-lo. Muitas pessoas têm enganado a si mesmas, achando que estão vivendo em felicidade, achando que estão em paz, quando na verdade seus corações estão conturbados, preocupados.
por causa da sua prática de vida, por causa do seu modo de viver. E Jesus ele diz que muitas vezes, não apenas os religiosos, mas as pessoas de uma forma geral, elas querem aparentar algo para as outras pessoas que elas não são. Então se alguém te pergunta, vai tudo bem? Tá tudo bem. E você lá dentro lembra dos seus problemas familiares, problemas no trabalho, problemas financeiros. Não costumamos dizer para as pessoas sobre a nossa vida particular, sobre os nossos problemas, mas Deus conhece. E muitas vezes nós queremos aparentar algo que não está no nosso coração. E aqui algo nesse texto, em relação aos religiosos daquela época, é que o coração deles era mau. O coração deles queria oprimir as pessoas, o coração deles desejava o mal para as outras pessoas. Eles só queriam, como no ditado popular, o venha a nós. Eles não queriam nada para o reino de Deus, eles só queriam ser beneficiados. E para isso, agiam com injustiça, oprimiam as pessoas, marginalizavam as outras pessoas, se colocavam numa postura em que se achavam melhor do que os outros. E nós olhamos aqui o Senhor dizendo, eu vejo o coração, eu vejo o interior, eu vejo onde ninguém está vendo. Quando Samuel, o profeta Samuel, quis ungir o primogênito de Jessé como rei, Deus fala para ele, não é esse. Samuel, eu não vejo como você vê, o homem vê o exterior. Deus, eu vejo o coração, o Senhor disse. Então lembre-se disso, Deus vê o seu coração, tanto nas suas boas intenções, quanto nas más intenções. Para as más intenções existe um juízo, um julgamento de Deus. Ai de vós, diz o Senhor Jesus. Então ele conhece todas as coisas. E aqui, no verso 28, ele diz, olha, exteriormente vocês parecem justos, mas por dentro vocês estão cheios de iniquidade. O que Deus quer ver dentro do seu coração é justiça, é amor ao próximo, é um relacionamento com Ele. Então, não é a hipocrisia que ele está falando aqui, não é aquela hipocrisia que muitas vezes nós achamos que estamos praticando. Eu não quero ir ao culto, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, mas eu tenho que fazer isso. Deus sabe que eu não quero. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo de pessoas intencionalmente más. Então o que nós vemos aqui é que Deus quer que nós tenhamos um coração sincero, transparente diante dele. Quando você não estiver bem, coloque diante dele. Se você teve um pensamento ruim em relação a alguma pessoa, se você desejou o mal, se você quis vingança ou quer vingança em relação a alguém, apresente isso diante do Senhor. Quantas vezes queremos, e até mesmo para os cristãos evangélicos, querem aparentar uma coisa dentro da igreja, quando na verdade seus corações estão distantes do Senhor. Buscam a Deus apenas no domingo e não querem buscar a Deus no seu dia a dia, não querem ter os seus corações transformados. Então a aparência não engana ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que nós coloquemos o nosso coração diante dele, que sejamos transparentes com ele, que peçamos a ele para transformar a nossa vida, mudar o nosso jeito, mudar a nossa personalidade, mudar o caráter, mudar o que tiver que ser mudado na nossa vida, para que no nosso coração, quando ele olhar para ele, ele jamais encontre imundícia, ele jamais encontre iniquidade, ele jamais encontre injustiça. Que nós sejamos justos diante dos homens, mas não de aparência, e que sejamos justos diante de Deus, também não de aparência, porque Ele vê o nosso coração. Que Deus assim te abençoe. O que Deus está vendo em seu coração. Fique na paz.